Olá, está começando mais um Doutor TV, eu sou a Keila Lima e hoje nós vamos falar de uma cirurgia que virou febre, principalmente entre as celebridades, é a Lipo HD. Dr. Walter está aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre isso, para contar para a gente que muitas vezes você imagina essa cirurgia de uma forma, você vê algumas fotos e, na verdade, o que você precisa mesmo é da orientação médica e não se basear naquilo que se vê na internet, né, doutor? Porque Exatamente. A gente sabe que as fotos podem ser modificadas, podem trazer algumas diferenças, principalmente no que diz respeito a essa lipo de alta definição, como é chamada aqui no Brasil, e as pessoas criam uma ilusão de algo que pode sim dar resultado, mas não da maneira como se vê na foto quando é a barriga dos outros, né, doutor? Exatamente. A lipo de alta definição, ela é recomendada, é a mesma indicação de uma lipoaspiração. A lipoaspiração não é um procedimento de emagrecimento, é um tratamento para gordura localizada. Certo. Qual é a diferença da lipo convencional para lipo HD ou lipo de alta definição? É a forma de aspirar. Na lipo de alta definição, a gente lipoaspira de uma maneira anatômica, respeitando a anatomia. Isso traz um resultado mais atlético. Como assim, doutor, respeitando a anatomia? Explica para mim, porque a barriga da gente é uma coisa só, e é todo mundo igual, não é? É uma coisa só, mas você pode olhar que tem a entradinha ali, o Vzinho inguinal, tem a lateral do reto abdominal, que fica mais marcado em quem é mais atlético, o meio do reto abdominal. E é isso que a gente tenta mimetizar. Valorizar, vamos dizer assim. Valorizar, uma boa palavra. Não quer dizer que todo mundo vai ficar com gominho, ou que todo mundo vai ficar atlético. Os resultados, geralmente, que a gente vê de Instagram, são pessoas que associam os tratamentos, são pessoas que malham, que têm uma vida saudável, e que usam a lipoaspiração para esculpir o restinho que falta, aquela gordurinha que não sai, uma musculatura que não está tão valorizada, e aí é aí que você consegue esses resultados que são... Doutor, mas eu já vi casos de pessoas que fizeram uma lipoaspiração tradicional, por exemplo, retiraram a gordura das costas. Daí tem a barriga mais ou menos grandinha, fez a lipoaspiração e essa gordura das costas foi aplicada para fazer aquele efeito da barriga tanquinho. Não é muito comum, mas eu já vi. Agora, a médio e longo prazo, o que pode acontecer? A gordura se comporta, uma vez que você tira a gordura de um lugar e coloca no outro, ela, sim, uma parte pequena é absorvida, e ela se torna parte daquele local, isso é um enxerto. Certo. Quando você engorda, ela aumenta, e quando você emagrece, ela diminui. Então, aí nesse caso acontecem aqueles resultados que acabam sendo motivo de piada, por exemplo, que parece uma tartaruga ninja, que você vê aqueles memes, aquelas coisas. Você criando uma anatomia com a gordura, conforme você engorda, isso aumenta. Então, quer dizer, fica feio, né, doutor? Resumindo, sim. Fica feio. Agora, por exemplo, a pessoa que não malha, que não tem o corpo definido, mas que tem vontade de defini-lo dessa forma, é possível também, se ela estiver dentro do peso. Porque, como você falou, você já ensinou pra gente que a lipoaspiração, independente da técnica, não é para emagrecer. É para, vamos dizer assim, remodelar o corpo. Se eu estou no peso certo, eu consigo fazer isso de uma forma que me agrade depois, o resultado? Sim, a gente não... talvez não consiga ficar com o six-pack, com os gominhos, mas sempre dá para melhorar. Pegar aquela gordurinha, aquele lugar que está com uma lipodistrofia, que tem aquele acúmulo de gordura, aquele pneuzinho, remover, valorizar a musculatura. Pode ser que a gente divide em vários graus, né? Quando faz a lipoaspiração. Tem a alta definição, média definição e baixa definição. Talvez esse paciente não consiga uma alta definição, porque é para um paciente mais atlético. Mas consiga uma média definição, consiga melhorar o contorno corporal de uma maneira que agrade ele no final. Porque também, se a gente for pensar assim, o paciente nunca malhou, aí você vai e faz aquela barriga atlética, não combina com o restante do corpo, você olha braço, você olha perna, e eu acho que tem que ter um conjunto... Não dá para fazer isso no corpo inteiro, só na barriga, né, doutor?
Dá para fazer braço, dá para fazer costas, uma boa parte do bumbum, alguma coisa de doutor. perna. Como é que faz isso no braço, doutor? Faz da mesma maneira que faz na barriga, faz a infiltração, a marcação você tira, da por exemplo, se eu musculatura tenho o do braço mais gordinho, você afina o braço e deixa mais marcado a parte que seria o músculo aqui, por exemplo, o bíceps, é isso? Mais ou menos isso, o deltoide e o bíceps. Mas, doutor, pode fazer isso em mulher também? Mulher também pode. Faz mulher, geralmente, a gente reduz as medidas, não define muito. Na mulher que não já não procura isso, já não é definida, a gente reduz a circunferência do braço e não marca muito o deltoide nem o bíceps, porque geralmente elas não querem, mas daria para fazer. Agora, doutor, se é uma mulher que já tem que já malha, que já tem o hábito, se ela parar de malhar, porque lógico que se a pessoa não malha e começar a malhar depois de um procedimento como esse, vai potencializar o resultado, né? Com certeza. Mas o oposto, doutor, o que acontece com aquela que malha muito, faz toda essa definição e por algum motivo para de malhar? Sem engordar. Ou engordando. Sem engordar. Perde um pouquinho, perde mais tônus muscular do que... O resultado. Sim, porque você só está mexendo ali na gordura. A gordura vai funcionar do mesmo jeito. Se ela engorda um pouquinho, às vezes perde um pouquinho da cirurgia ou acentua um pouquinho a marcação. Mas se ela emagrece, funciona da mesma maneira. Não chega a perder o resultado, porque ela para de malhar, ela só vai perder o tônus, não vai ter alteração na gordura. Certo. Doutor, uma mulher que já fez uma cirurgia plástica tradicional, uma lipoaspiração tradicional, ela pode fazer essa cirurgia? Geralmente, sim. No intervalo maior, né, doutor? Ou não? Claro, o intervalo para uma cirurgia e outra no mesmo local, o ideal são sempre 12 meses, que é quando o processo de cicatrização está completo. Tá. E aquela mulher, doutor? Eu estou falando mais de mulher porque eu acho que é a mulher que procura mais esse tipo de cirurgia, né, doutor? Ou não? Olha, tem bastante homem, mas a mulherada ainda é a maioria. A gente é que se preocupa mais com essa história da barriguinha aparecendo, né, doutor? Com certeza. Doutor, a mulher que faz a abdominoplastia, ela pode, depois de algum tempo, mais de um ano, mais para frente, se ela teve filhos, tudo isso, ela pode fazer essa cirurgia também? Pode sim. Não tem nenhuma contraindicação? Contraindicação para lipoaspiração, a principal é flacidez. Se ela fez abdominoplastia, provavelmente ela já retirou aquele excesso de pele. Sim. A lipoaspiração cai como uma luva, complementa a cirurgia com ótimos resultados. E a pessoa que já tem uma flacidez mais acentuada, doutor? Aí, nesses casos, a lipo é contraindicada. Assim, eu contraindicaria. Teria que avaliar, né? Porque tem graus de flacidez, mas a lipoaspiração, ela só corrige a gordura. Certo. A flacidez de pele, não. Ela piora em alguns casos. Porque, na verdade, quando você faz a alta definição, você está esculpindo porque não está sobrando a pele, né, doutor? Exatamente. Agora, qualquer procedimento, doutor, acho bom a gente deixar isso muito claro, é preciso passar por um especialista e fazer uma avaliação, né, doutor? Com certeza. Não, os casos têm que ser individualizados, porque é um procedimento médico e tem os riscos de qualquer procedimento, por isso precisa ser bem conduzido, a gente tem que seguir todas as normas de segurança e fazer tudo que tem dentro do possível, que existe de tecnologia, para que minimizem-se os riscos. Doutor, a gente sabe que principalmente as meninas estão cada vez mais jovens buscando todos os tipos de cirurgias plásticas. Uma adolescente pode fazer um procedimento como esse ou não é recomendado que se faça ainda nessa fase de desenvolvimento? Isso não é... Eu acho que assim, o ideal é esperar ter pelo menos uns 18 anos, né? Antes disso, para lipoaspirar, a não ser que seja alguma lipodistrofia, alguma coisa que cause muito sofrimento, mas só para fazer uma definição numa paciente muito jovem, assim, abaixo de 18 anos, não acho muito legal. Mas é a minha opinião pessoal. Vai malhar, né, doutor? Cuidar da saúde, né? Começar a fazer exercício para depois só complementar aquilo que fica faltando, né, doutor? Exatamente. Essa seria a minha opinião também. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no Doutor TV, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Keila Lima.
a qualquer momento tem vídeo novo aqui no Doutor TV para você.